Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauro Chon Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e sou professor de anatomia e fisiologia humana da Universidade Estadual da Paraíba. Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer algumas informações para vocês com relação às neoplasias, né? As neoplasias benignas, especialmente. Eu tô aqui com o meu tablet, onde eu tenho algumas informações sobre isso, alguns pontos, já que eu não vou utilizar slides, então eu vou começar a conversar com vocês a respeito dessas neoplasias benignas. Então, basicamente, as neoplasias benignas, elas vêm provenientes, né, de células que elas acabam que passando por um crescimento descontrolado, de maneira autônoma, onde essas células, elas começam com um processo proliferativo intenso. E esse processo proliferativo acaba que ocasionando no surgimento de neoplasias, podendo ser neoplasias malignas ou benignas, né? Então, as neoplasias malignas são basicamente o conjunto de células que sofreram algum tipo de dano celular, principalmente no seu material genético, e consequentemente fez com que essa célula ela tivesse a sua capacidade infiltrativa tendo um crescimento ali exorbitante, onde essa célula não consegue desenvolver apoptose, né? O que é a apoptose? Basicamente é a morte celular. Então essa célula ela não consegue basicamente morrer, né? Então ela tem um crescimento muito infiltrativo, podendo ocasionar ali no surgimento, né, de outras áreas do corpo, né? Então essas células neoplásicas malignas, elas têm ali um problema muito voltado a elas não conseguirem desenvolver a apoptose e ter esse poder infiltrativo para conseguir ocasionar ali em lesões em outros órgãos distribuídos no nosso corpo. Já as neoplasias benignas, elas são basicamente um conjunto de células que elas estão sofrendo com um processo proliferativo intenso, mas elas não têm uma capacidade infiltrativa, né? Por isso que o nome é benigno, porque ela não tem essa capacidade infiltrativa intensa. Ela acaba aqui ocasionando, de fato, em algumas lesões, cujo caso essas lesões a gente vai entender hoje, né? Eu vou trazer algumas lesões para vocês, para que vocês entendam sobre essas neoplasias benignas, mas o que a gente sabe é que as problemáticas acerca dessas neoplasias benignas é basicamente fazer uma remoção cirúrgica, né, uma excisão cirúrgica, e aí a gente acaba aqui tirando aquela lesão e, consequentemente, sendo um dos métodos mais efetivos para o tratamento dessas lesões desenvolvidas por neoplasias benignas. Então, aqui a gente pode ver que a maioria dessas lesões que eu vou trazer para vocês, elas vão ser diagnosticadas de maneira clínica, mas eu posso também fazer exames de imagem ou exames de anatomopatológico, que é o exame da histologia, para conseguir identificar a origem dessa lesão, né? Se essa lesão ela é de origem neoplásica, de neoplasia benigna ou maligna. Então, a primeira lesão que eu quis trazer para vocês é com relação ao papiloma. O papiloma, ele é um vírus, né, que é o HPV. Ele é um vírus de DNA, de fita dupla, onde ele tem um tropismo pelo epitélio pavimentoso. Então, ele fica ali imerso no epitélio pavimentoso, né, nessa camada mais superficial, né, porque o epitélio é a camada mais superficial da nossa pele. E ele pode ser transmitido através de dois mecanismos, através do mecanismo sexual e não sexual. O não sexual é aquele onde ele é transmitido pelo aleitamento materno, através de objetos, saliva, também pela condição da transmissão pré-natal. Então, aqui a gente consegue observar que ele pode ser transmitido por diversas maneiras, né? Tanto não sexual e sexual. Quando ele se adentra ao organismo humano, ele entra num período de incubação, que é justamente um período pelo qual o vírus ele entra no processo de duplicação e replicação celular, onde ele também está se acomodando basicamente dentro do organismo. Então, o período de incubação desse vírus é de 2 semanas até de 3 semanas a 2 anos, né? Então, ele pode ter uma longa durabilidade de período de que ele está replicando o seu material genético. Isso faz com que ele não consiga desenvolver sinais e sintomas para o paciente, né? Então, acaba que a pessoa não desenvolve sinais e sintomas imersos ao vírus, né? Durante esse período de incubação dele.
Então, aqui a gente pode ver que o HPV, ele desenvolve pelo o 6 e o 11, que é o de baixo risco. O que é o 6 e o 11? É porque existem vários tipos de HPV, né? O 6, o 11, que é o de baixo risco, mas existe o 16, o 18, o 31 e o 35, que são aqueles que são de alto risco, né? De desenvolver outras patologias, mas o 6 e o 11, eles são basicamente de baixo risco. Então, os sítios de predileção onde vai surgir a lesão, né, do papiloma é justamente na bochecha, no lábio, na gengiva, na mucosa jugal, né, que é onde a gente vai ver que essa lesão, ela parece com couve-flor, né, ela vai ter umas projeçõezinhas alongadas, que a gente vai ver que essa lesão, ela pode ser macia, pendiculada ou séssil, né? Que ela pode estar tanto na mucosa como nos lábios. E esse papiloma, que é a doença desenvolvida pelo HPV, ela é basicamente uma proliferação benigna do epitélio pavimentoso estratificado induzido pelo HPV, mas nem sempre o vírus do HPV vai estar envolvido nesse processamento do desenvolvimento dessas lesões. Então, a gente vai observar que o papiloma, ele acaba aqui desenvolvendo um crescimento exofítico. Ele não é nodular, ele é basicamente projeções, é como se fossem algumas projeçõezinhas que vão ficar nessa região. Tendo ali um tamanho de 0,5 a 3 centímetros, é uma lesão que é relativamente grande, né? E ela vai trazer essas características anatômicas de serem pontiagudas e alongadas. A gente sabe que geralmente essas lesões, elas são unitárias. O paciente ele só vai ter uma lesão dessa, né? Porque lesões múltiplas podem estar associadas às outras síndromes, mas o diagnóstico diferencial dessas lesões pode ser verruga vulgar, condiloma acuminado, né? E o tratamento dessa lesão é justamente a excisão cirúrgica, ou seja, remover cirurgicamente a lesão, e o prognóstico é bom. Ou seja, isso significa dizer que não terá o surgimento de recidivas por conta dessa lesão. Diante disso, a gente começa a falar sobre outra lesão, que é o ceratoacantoma. O ceratoacantoma, ele raramente atinge a mucosa bucal, porque ele é uma lesão associada ao fato de ter uma imensa exposição aos raios ultravioletas, ou seja, aquele indivíduo que fica muito exposto. E as áreas de predileção do surgimento dessa lesão vai ser justamente áreas onde vai ter maior exposição dos raios ultravioletas, que no caso aqui vai ser o nariz, o lábio, bochecha, né? E o que é esse ceratoacantoma? Ele basicamente é uma área onde vai surgir, essas são lesões que vão surgir de crescimento lento. Ele já vai ser uma lesão muito parecida com o carcinoma espinocelular. Histologicamente, inclusive, ele vai ser muito parecido, mas a gente pode até mesmo perceber algumas diferenciações, porque essa lesão ela tem a capacidade de regredir à medida em que o paciente ele tem a excisão cirúrgica frente a essa lesão, e também ele começa a ter métodos preventivos com relação ao uso do protetor solar, enfim, né? Então, ele é muito frequente essa lesão do ceratoacantoma em pacientes entre 50 a 60 anos de idade, que estão associados a essa exorbitante exposição aos agentes causais, né, que é a exposição aos raios ultravioletas. É uma lesão umbilicada, crateriforme, com o seu centro ali deprimido e com uma massa de queratina. Então, a gente vê que ela pode até mesmo nascer através do folículo piloso, né? Ela vai ter esse caráter crônico e meio que feio, né? Então, o tratamento é remover cirurgicamente e o prognóstico é bom, sem que haja o surgimento de recidivas. Diante disso, a gente começa a falar sobre outra neoplasia benigna, que é o fibroma. O fibroma, basicamente, é uma lesão onde ele vai ter uma irritação local ou um trauma local, né? Ele vem proveniente desses fatores etiológicos, né? Ele vem de uma irritação, ele vem de um trauma naquela região. E por estar falando sobre trauma, eu trago um informativo para vocês. O que é o fibroma, basicamente? Ele é uma lesão nodular de superfície lisa. Ela só vai ser lisa se não tiver uma ulceração, e ela vai ficar na mucosa jugal. Onde é a mucosa jugal?
é justamente nessa parte da bochecha aqui de dentro, né? E essa mucosa jugal, quando desenvolve ali essa lesão ela pode ser céssio ou peniculada, e aí você pode acabar mordendo sem querer, porque ela vai estar na linha oclusal. Algo que é importante a gente falar sobre a sua coloração. A coloração do fibroma, ela vai ser praticamente da própria mucosa, só que em pacientes melanodermas, né, ou pacientes negros, essa lesão ela pode vir ter uma coloração acastanhada, né? Ela pode vir nesse cinza acastanhado, mas ela pode ser de consistência amolecida, firme, né? E ela pode estar associada a outras síndromes, se tiver vários tipos de lesões aí associadas à mucosa jugal, né? Então, o exame para identificar se de fato é um fibroma é os exames clínicos e os exames anátomos patológicos para fazer a diferenciação com outros tipos de lesões. Então, aqui a gente vê que o tratamento basicamente é uma excisão cirúrgica, e aí a gente começa a falar sobre outra lesão, que é o lipoma. O lipoma, ele é muito difícil de se desenvolver dentro da cavidade oral, mas quando ele surge, ele é uma lesão nodular de superfície lisa, que pode estar aqui no assoalho bucal, mas ele pode também estar distribuído em outras áreas do nosso corpo. Ele vai ter uma consistência macia, e aí o que é interessante de ser falado é que ele vai ter um crescimento lento, podendo ser céssio ou peniculado, e a coloração dele ainda pode ser amarelada, dependendo ali do seu grau de penetrância, por exemplo, no assoalho bucal. Se ele estiver nas profundidades ali do tecido, a gente vai ver que ele vai ter uma coloração um pouco mais próxima à coloração da mucosa. Mas se ele estiver ali mais superficial, a gente consegue ver uma coloração mais amarelada. E aí, como é que eu posso até mesmo identificar que isso é um lipoma? Quando eu remover aquela lesão e conseguir colocar num formol a 10% e essa lesão boiar, eu vou conseguir entender que, de fato, isso é um indicativo de um lipoma. Porque o lipoma, basicamente, é um aglomerado, né, de células adiposas, é gordura. E aí, gordura não se mistura com o líquido, né? Então, basicamente, essa lesão, ela vai boiar. E ainda por cima, é uma lesão que pode ser considerada encapsulada. O tratamento para essa lesão é a remoção cirúrgica, não existe uma via medicamentosa, mas basicamente o prognóstico é bom sem que haja o surgimento de outras lesões associadas ao surgimento dessa lesão, né? Ou seja, em outras palavras, não tem recidiva. Então, a gente começa a falar sobre outra lesão, que é o hemangioma. O hemangioma é uma proliferação benigna das células endoteliais. O que é o endotélio? É os vasos sanguíneos, né? Ele é muito comum na infância e pode evoluir com o passar do tempo. Progressivamente ele pode ir regredindo. Em adultos, se essa lesão ela não regredir, isso está associado a malformações vasculares. Essa lesão ela pode se apresentar como uma mácula, uma pápula de coloração arroxeada, ou ela também pode apresentar um aspecto borrachoso, né? Um aspecto de superfície bolseada, sendo firme e borrachosos à palpação. Ela também pode estar associada a algumas síndromes, como síndromes associadas a lesões intracranianas ou malformações vasculares. O diagnóstico pode ser feito através de uma manobra de diascopia de vitropressão ou de semiotécnica, né, para que a gente coloque um vidro por cima, e se essa lesão ela isquemiar, muito provavelmente isso está associado a essa lesão do hemangioma, né? Então aqui a gente vê que o diagnóstico diferencial é varizes, equimose ou malformações vasculares. O tratamento para essas lesões basicamente é a remoção cirúrgica, mas não é tão recomendado assim, né? Basicamente, em lesões grandes, você pode até remover, mas não é tão indicado assim, né? Por conta que tem a presença de muito sangue ali naquela área. Em lesões menores, você pode remover com mais segurança através de um tratamento de escleroterapia, que inclusive a escleroterapia, ela é uma terapia desenvolvida até mesmo pelo próprio SUS, né?
Mas o padrão ouro para remoção dessas lesões é a utilização de laser de alta potência para fazer a fotocoagulação dessas lesões. E o laser de alta potência ele vem sendo bastante utilizado com muita frequência nas clínicas odontológicas, né? Porque é um laser que, à medida que ele vai fazendo a cirurgia, ele vai fazendo fotocoagulação do ambiente cirúrgico. Então, diante disso, a gente começa a falar sobre outra lesão, que é o leimioma. O leimioma é uma neoplasia benigna do tecido muscular liso, especificamente e especialmente uma proliferação das células endoteliais que estão inseridas nas papilas circunvaladas da língua. Então aqui a gente pode ver que pode acometer também o útero, o trato gastrointestinal, a pele, né? Existem dois tipos desse leimioma, pode ser sólido ou vascular, mas o tipo vascular ele é mais comum na cavidade oral. Aqui a gente vê que ele basicamente ele pode ter características clínicas consideradas como nódulos firmes, superficiais ou profundos, podendo ter esse nódulo ali uma membrana de aspecto normal. Essa lesão ela pode ser ulcerada por conta ali de um traumatismo, né, por conta da mastigação naquela área, então ela pode ser ulcerada. Então, o tratamento é a remoção cirúrgica, como eu já venho falando anteriormente com vocês com relação a outras lesões, e o prognóstico é ótimo, sem recidivas. Já o rabnioma, ele é uma neoplasia benigna do músculo estriado-esquelético, né? É uma proliferação dessas células que compõem o músculo estriado-esquelético. Ela pode surgir em outras áreas, como na região da cabeça, do pescoço. Ele tem um crescimento lento, acomete não só a boca, mas acomete também a laringe, a faringe. E os pacientes que estão imersos nessa lesão, eles podem ter uma sintomatologia associada a uma obstrução das vias aéreas, né? Então, o linfangioma, que já é outra lesão, o linfangioma já é uma lesão associada ao crescimentos nodulares múltiplos, de aspecto vesicular ou bolhoso, de grandes nódulos profundos. A gente vê que o crescimento desses nódulos pode fazer com que haja uma falsa macroglossia. O que é uma falsa macroglossia? É quando o paciente ele tem uma língua grande, sem ter uma língua grande de verdade, né? Então, é uma falsa macroglossia. Então, esse linfangioma, ele apresenta um crescimento súbito de nódulos, né, superficiais, de aspecto múltiplo, podendo ser vesicular ou bolhoso, né? É tão assim pedregoso na língua que é falado no popular que pode ter um aspecto de ovos de rã, né? E aí a gente pode ver que o tratamento não é específico, mas no geral vai acabar sendo feito a excisão cirúrgica. Bem, gente, eu finalizei aqui as neoplasias benignas da cavidade oral. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de compartilhar aí com a galera. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Deixe os seus comentários se você conseguiu entender toda essa problemática das neoplasias benignas. E até o próximo vídeo. Tchau!